Fortaleza Cast muito especial. A gente vai analisar aqui hoje no nosso episódio novo, quentinho, direto aí pra você que me acompanha toda sexta-feira na TV Diário, também no YouTube do Jogado, no seu tocador de podcast preferido e toda manhã de domingo na Verdinha. Hoje a pauta é o Fortaleza como mandante. Como o Leão pode tirar vantagem da sua força dentro de casa nessa reta final de Campeonato Brasileiro? Quais adversários o Fortaleza tem pela frente em casa? O que o Tricolor pode repetir de jogos anteriores? Em que situação está o Fortaleza diante não só do Campeonato Brasileiro, mas na temporada como um todo, em jogos dentro de casa? Quantas derrotas, quantas vitórias, jogos importantes, o que pode ser aproveitado? O torcedor, a importância também do torcedor nos estádios. O torcedor do Fortaleza está chegando junto o suficiente? Essa temporada vai bater aquele número lá de 1 milhão de torcedores no estádio em um ano? A gente vai discutir tudo isso hoje no nosso Fortaleza Cast. E eu tenho aqui comigo dois grandes nomes do nosso jornalismo. O Breno Rebouças já está em casa, né, amigo? Você esteve na semana passada aqui com a gente também. Já. De volta às manhãs da Verdinha mais uma vez. Quem falou que eu não voltaria os domingos de manhã da Verdinha? E mais um link lá pro seu... né? Daquela meta lá. Totalmente. Isso, eu adorei isso. Me chama mais vezes. Tá vendo? Tá vendo? Tem que valorizar, viu, amigo, os convites. Mas muito obrigada, Breno, pela participação. Obrigado, seja muito bem-vindo novamente. E João Bandeira. Olha aí. João Bandeira Neto, que... Você sabe que João Bandeira, a gente poderia chamar de João Bandeira, o polêmico. Há muito tempo não era convidado. Há muito tempo você não quis vir. Não sei mais nem como é aqui esse cenário aqui. Você me barrou, disse não quero mais ser chamado, eu tô em um momento aqui da minha vida que eu não quero tanta exposição jamais, assim, mais de boa. Aí, né, Bandeira, uma hora a oportunidade bate a porta, apareceu e você voltou ao Fortaleza Cast. Tá muito diferente não, né? Mesmo jeitinho. Mesmo jeitinho. Então você já que tá acostumado. De qualidade tem muito, viu? Que acompanho. Muito bom, muito bom. Então, com o João Bandeira e com o Breno Rebouças, a gente vai discutir sobre essa pauta, esse grande trunfo do Fortaleza, que é a força que o Tricolor tem dentro de casa, principalmente na Arena Castelão, né? Foram pouquíssimos jogos do Fortaleza essa temporada no PV e como mandante, com o apoio da torcida, o Leão tem tido uma ótima temporada, um ótimo desempenho, levando em consideração só esse quesito, esse critério. Eu tenho alguns números aqui. O Fortaleza, de fato, é um dos melhores mandantes do Brasil na Série A, a gente sabe disso, mas na temporada como um todo, ele também carrega essa honra, né, digamos assim, analisando todos os outros clubes da Série A. Fortaleza tem apenas 3 derrotas, é o time da Série A que menos perdeu quando joga dentro de casa, ao lado de Palmeiras e outro time também que só perdeu 3 vezes em casa. Vocês tentam chutar aí? Que eu achei um pouco até, não surpreendente, mas... Que só perdeu 3 vezes em casa? Que só perdeu 3 vezes em casa. Rapaz... Foi Palmeiras, Fortaleza... Bahia? Não. Palmeiras, Fortaleza... Foi o Botafogo, não? Não. Botafogo tem 4 também, não. Vai, diz, Martinha, tô curioso. Vasco. É mesmo? Curioso, viu? Mas deve ter alguns empates aí, né? Bem, uma quantidade de eu não tô com os números completos aqui. Só a título de curiosidade, eu vou pesquisar aqui. Pesquisa, eu tava com a lista certinha lá no computador, mas eu não passei aqui. Me surpreendeu mesmo, viu? Me surpreendeu quando eu vi o Vasco também. São 3 derrotas no ano, tá, gente? Não tô falando de Série A, eu tô falando no ano inteiro até este momento. O Fortaleza tem mais de 30 jogos, o Palmeiras também. O Vasco não lembro exatamente a quantidade de jogos, mas acho que é um pouquinho a menos. Mas também é um excelente mandante o Vasco. O Fortaleza, ele se sobressai nesse quesito. Mas o Fortaleza, ele tem mais vitórias que o Vasco. Então, entra também nessa... conta mais. Ao todo, o Fortaleza tem 23 vitórias nos jogos até aqui e 8 empates. Quando o assunto é vitórias, o Leão também empata com o Palmeiras, ou seja, os dois ali têm um rendimento muito parecido com o mandante, mas ficam atrás do Flamengo. Esse tem 25 vitórias em casa. E eu citei nomes, tirando o Vasco, nomes de times que estão na parte de cima da tabela do Campeonato Brasileiro. O que mostra, João Bandeira, que realmente é um traço muito relevante e muito importante de você saber aproveitar a sua dominância, saber aproveitar os seus jogos como mandante. Mostra que esses times que souberam fazer isso estão colhendo bons frutos no Campeonato Brasileiro. Sem dúvida. Eu acho que quando a gente
analisa friamente, os números são muito frios, né? Quando você analisa friamente, o Fortaleza não perdeu em casa esse ano, o Fortaleza soma aí com 23 jogos, 23 vitórias. Então, assim, se você se apegar aos números, por si só, eles já são muito grandes. Eles são uma marca muito importante, você fazer isso na temporada. Aliado a isso, você tem alguns fatores que a gente precisa destacar e a gente vai falar isso aqui ao longo do programa. Eu acho que tem um fato da torcida ter um peso muito grande, ter o fato de como o Vojvoda monta esse time para jogar em casa, né? Você vê que é um Fortaleza todo o tempo que cria jogadas, é um Fortaleza que procura o jogo a todo momento. E você tem o fato de você usar das condições que você tem. É um gramado mais pesado, que existe uma reclamação dos clubes, e a temperatura que é pesada, que também influencia. Então, assim, você junta todos esses fatores, você faz uma combinação ótima. Esse desempenho, esse sucesso do Fortaleza na Série A passa principalmente pelos jogos em casa e pela essa campanha que ele faz em casa. Quando a gente dá um espaçamento de tempo e for analisar a temporada 2024 do Fortaleza, nossa, aquele Fortaleza lá do Vojvoda, ele terminou na 3ª colocação Brasileirão daquele ano. O que foi o diferencial? Foi um jogador? Foi um esquema tático? A gente vai linkar. Alguns jogadores foram importantes, mas eu acho que o ponto que vai ser levantado também é justamente isso. A presença do Fortaleza dentro de casa e como ele era forte jogando na Arena Castelão. Acho que essa está sendo a grande marca do Fortaleza 2024. E só para deixar a informação que você trouxe aí também, Breno, Isso, do Vasco, isso que eu vou realmente falar. tem muitos empates, né? São 9 empates e apenas 16 vitórias, com 3 derrotas do Vasco em 28 jogos. E o curioso é que as 3 derrotas foram na Série A, né? As 3 foram na Série A. Então, nas outras o resto ele não tinha competições... perdido na Copa do Brasil, não tinha perdido no Carioca. Só para trazer também essa informação do Vasco, que me surpreendeu. Apenas 3 derrotas lá em São Januário. É muito difícil de bater o Vasco lá dentro mesmo. Inclusive, na Copa do Brasil, Fortaleza foi eliminado lá dentro, né? Exato. Empatou um jogo movimentadíssimo, 3-3. Mas o Bandeira falou desse traço do Fortaleza. Quando a gente for analisar o Fortaleza de 2024 no Brasileirão, a gente vai lembrar que o principal fator é o Fortaleza como mandante. Mas, não só no Brasileiro, né, Breno? Tudo bem, teve aquela derrota pro Corinthians 2-0 na Copa Sul-Americana, mas o Fortaleza, se a gente for pegar a Copa do Nordeste, o Fortaleza foi campeão pelo jogo que fez em casa na final contra o CRB. O Fortaleza passou para enfrentar o Corinthians porque recebeu um Rosário Central depois de empatar fora, saiu atrás no placar e conseguiu fazer uma virada extraordinária em um tempo só, fez o 3-1. Então, não só na Série A do Brasileirão, né, Breno? Na temporada como um todo, a gente pode ver também essa análise do Fortaleza ter essa força como mandante. Sim, vou até citar um outro jogo. O Fortaleza passou como líder do grupo dele na Perfeito. Sul-Americana porque ele goleou o Boca aqui por Perfeito. 4-2, numa das melhores partidas que o time fez na temporada. Então a gente pode aqui enumerar várias partidas que o Fortaleza realmente teve toda a importância, o fato dele ser muito forte jogando no Castelão diante do seu torcedor. E antes de falar um pouco sobre isso, de entrar nisso, eu queria até aumentar a quantidade de elementos que o Bandeira trouxe. O Bandeira citou muita coisa, mas tem um elemento que não parte do Fortaleza, que eu acho que é fundamental nisso também. As equipes que vêm enfrentar o Fortaleza aqui, elas sabem que não podem jogar de qualquer jeito, que não pode jogar de peito aberto, que não pode vir para cima de qualquer maneira. Então, Sim. Quem vem enfrentar o Fortaleza aqui, vem com cuidado. Tanto é que as equipes que conseguiram surpreender aqui, aí a gente pode lembrar de jogos ruins, por exemplo, Fortaleza venceu o Cuiabá aqui, mas venceu com dificuldade. Venceu o Corinthians pela Série A, mas venceu com dificuldade. E essas equipes só foram atacar o Fortaleza mais no segundo tempo. O Corinthians, aqueles gols que o Yuri Alberto perde Foi antes no segundo tempo. Acho que antes do Moisés que fez o gol, foi? Antes do Foi Moisés o Pikachu. Antes do Pikachu fazer o gol da vitória, foram no segundo tempo, porque essas equipes vinham aqui, elas vinham mais comedidas, esperando um pouco mais. O Fortaleza fazia um primeiro tempo ruim. Aí elas falavam, bom, no segundo tempo eu posso atacar. Mas todo mundo que chega aqui, dificilmente no primeiro tempo vai pra cima do Fortaleza. E você falou desse jogo contra o Corinthians, o jogo da Sul-Americana, que foi a derrota, também foi muito parecido. Também. O primeiro tempo foi mais equilibrado. Exato. O Corinthians faz um Chances gol no primeiro perdidas tempo, por mas lado a foi lado. por um erro individual ali Exato. da defesa do Fortaleza. E também foi o Igor Coronado, né? O primeiro Coronado. gol, que ele... Um chute impressionante, mas até então o Corinthians não era o Corinthians. Não, não era. Estou soberano no jogo durante o E primeiro tempo. agora, Foi bem quando as equilibrado. equipes vêm aqui, que sentem um Fortaleza no primeiro tempo titubeando, aí elas vão mudar o comportamento. Mas todo mundo que chega tem um olhar diferente. Não enfrenta o Fortaleza logo de cara, indo pra cima, tentando buscar alguma coisa.
porque tem um respeito pelo que o clube construiu, não só esse ano, mas em outras temporadas. Ano passado, o Fortaleza também era muito forte dentro de casa. Eu acho que não era a Voivoda toda, tirando ali o 2022, o primeiro momento que o time passou o tempo todo na lanterna, em todos os anos ele foi muito forte, em casa especialmente, jogando pela Série A. Só que nesse ano, o que sustenta essa campanha do Fortaleza de terceiro lugar até aqui é o fato de que em casa ele emendou muitas vitórias. Naquele momento que ele emenda 10 vitórias, é muito absurdo. fora da É um curva. salto, Foi né? absurdo. Se você pesquisar na história dos pontos corridos, talvez uma, duas, três, no máximo, equipes tenham tido uma sequência maior de vitórias. Eu sei que não foi a maior, não sei qual foi a maior, mas eu sei que não foi a maior sequência de vitórias numa Série A, Sim. mas eu lembro que o Fortaleza ficou perto de quebrar esse recorde. Era, era uma sequência grandiosíssima. Então, aquilo fez a diferença num momento em que o Fortaleza estava focado só na Série A, porque ele só ia entrar na Sul-Americana lá nas oitavas, ele não participou dos playoffs, e ele tinha caído da Copa do Brasil. Então, aquilo foi o diferencial. Ele só tinha a Série A, ele focou nisso, emendou vitórias, e é isso que tem sustentado até aqui o time na terceira posição. Só para complementar, e tanto isso é verdade, que o Fortaleza está algumas rodadas sem vencer, faz tempo que a gente comenta. Na próxima rodada, o Fortaleza pode bater o recorde de 21. Na próxima rodada, se vencer, vai bater. E ele não chega nesse recorde ainda, que falta um ponto ainda para ele chegar. E mesmo assim. É neste momento que a gente tá gravando. No momento né? que a gente tá gravando, né? E mesmo assim. Eu digo isso porque o Flamengo na quarta-feira poderia ter passado e não passou, né? Sim. Então, nos momentos que a gente tá gravando, é isso. O Fortaleza não chegou, e mesmo ele não chegando nessa posição, ele não tinha a terceira colocação sequer ameaçada. Teve essa situação ameaçada na quarta-feira e ainda não foi ultrapassada. Então, essa terceira posição é muito sustentada pelo que ele construiu dentro do Castelão. Você ia complementar, Não, Bandeira? eu acho que. E além disso, você tem uma. A gente sabe que o ponto corrido, ele não. A fórmula de todos os anos e o segredo do sucesso é sempre a mesma. Você ser muito forte dentro de casa e beliscar alguns pontos fora dele. O Fortaleza tá seguindo essa risca direitinho. Fortaleza faz belas partidas, conquista pontos dentro de casa e de vez em quando vai lá e vence alguns jogos fora. Tanto é que a campanha do Fortaleza fala por si só. O que eu também queria chamar a atenção é que é um Fortaleza, e desde essa era do Voivoda, é um Fortaleza que soube se impor dentro dos seus domínios, né? O torcedor do Fortaleza se acostumou com o jogo grande, né? Antigamente, o torcedor que vai estar nos assistindo, você diz, o Flamengo vem jogar no Ceará, Palmeiras vem jogar aqui. Era um evento assim, todo mundo parava para acompanhar. Essa sequência de anos do Fortaleza na Série A e também o Ceará quando passou pela Série A, você deixou o torcedor acostumado com grandes partidas. Logo, você fica muito mais à vontade para mostrar a sua personalidade. Você não precisa jogar recuado, você não precisa ter medo de adversário. Então, esse Fortaleza que hoje a gente vê no Castelão, se impondo sobre os adversários, e aí a gente pode falar, citar o jogo do Boca Juniors, para sair um pouco também da Série A, citar o jogo, Fortaleza encarou o Boca Juniors na Arena Castelão e deu um baile, né? O time se impôs do primeiro minuto até o fim. Então, assim, é uma mentalidade diferente, é uma mentalidade vencedora, que está se mostrando ser vencedora, muito mais por essa personalidade que o time incorporou. Pô, dentro do meu domínio, dentro da minha casa, eu que mando, o estilo de jogo é o meu, o adversário que acompanhe, o torcedor visitante que escute, e é mais ou menos, acho que essa sinergia tem dado muito certo. Uhum. O Fortaleza criou casca, né? Nesse Sim. sentido, já não é, como o Breno falou, os times que vêm jogar aqui, eles já sabem disso, eles respeitam o Fortaleza e eles entendem a postura que eles têm que ter, porque senão, como a gente costuma falar, vai levar uma doidinha, né? Mas... Boca Júnior que diga, né? Exato, disse, não vou levar Cavani, não vou levar não sei o quê. Aí, O meu Boca não tá tão acostumado assim, né? Problema seu que você não vê com esse Problema pessoal aí. seu, meu amigo, porque é aquela coisa. Vai levar a doidinha do Laio no Eu Castelão. lembro que foi um resultado, acho que foi o Boca não levava 4 gols, acho que é 17 anos. Tinha uma coisa assim. A gente Acho até que gravou um jamais podcast sobre isso. esperaram que acontecesse aquilo, né? Fazia um mó tempão que o Boca não levava 4 gols em uma competição da Comembol, coisa, tipo, bizarra, realmente, Fortaleza. Foi uma das grandes atuações do Fortaleza na no temporada. ano, Né? sim. E talvez uma das grandes atuações do Fortaleza do Voivoda, pelo adversário, Sim. pela competição, pelo contexto. É você passar em primeiro lugar de um grupo que tem o Boca Juniors e você desbancar esse Boca Juniors na primeira vez que vocês se enfrentam no Castelão. E eu acho que entra muito nessa questão que o Bandeira trouxe, do time já entender que
Eu sou o Fortaleza, eu tenho uma casca, não vou recuar, não vou temer, eu vou respeitar meu adversário, mas eu não vou temer meu adversário, eu tô em casa, eu tô com a torcida que estava lotando o estádio, e é esse ponto também que a gente vai já puxar sobre o torcedor. Mas antes disso, eu queria me aprofundar mais na Série A agora, porque o que a gente vive é uma reta final de Campeonato Brasileiro, em que tem muita coisa em jogo para o time do Fortaleza. O Leão tem mais 3 jogos em casa até o final da competição, né? E são 3 jogos de extrema importância, justamente porque a gente já deixou estabelecido e está muito claro que o grande diferencial do Fortaleza em 2024 é o seu desempenho como mandante. Então, a gente sempre espera muito dos jogos do Fortaleza no Castelão. Então, são 3 jogos difíceis. Até aqui, o Fortaleza, a gente sabe, é o único invicto da Série A. São 16 jogos jogando em casa, é isso. 16 jogos, 12 vitórias e 4 empates. Empatou agora contra o Atlético Mineiro, né? No último jogo comandante, foi 1-1. Um jogo que também teve um contexto muito peculiar, com 2 expulsões, um clima mais tenso. Com preguiça. Enfim. O grande diferencial do Fortaleza nessa reta final para conseguir os seus objetivos passa muito por esses 3 jogos. Você imagina que o Fortaleza vai ter que pontuar. A gente vai ter que vencer Flamengo. Esses jogos. Então, vem aí. O próximo é o Vasco, que já está com data marcada para o dia 9 de novembro. Né? Então é mês que a Vasco, gente já tá. Flamengo e Inter. Vasco, Flamengo e Inter. São 3 adversários muito difíceis. A gente começa com esse Vasco, que, por exemplo, se enfrentaram já no Castelão essa temporada pela Copa do Brasil e foi um 0-0. Que o Fortaleza pagou caro. Pagou caro, exato. Caro o Fortaleza não conseguiu vencer o Vasco no Castelão. Não conseguiu vencer o Vasco no ano, porque empatou na volta lá na Copa do Brasil e perdeu pela Série A em São Januário. Então, Breno Rebouças e João Bandeira, esse próximo desafio em casa é um desafio difícil. E a gente mostra que esse Vasco, ele também tem suas peças, tem suas qualidades. Sim. Venceu recentemente o Bahia, né? E hoje o Vasco, ele tá num patamar do Brasileirão que ele deixou de brigar agora para a zona de rebaixamento e começa a pensar mais em Sul-Americana. Aí você tem o Inter, que deixou também de pensar Sul-Americana, tá querendo uma vaga pelo menos na pré-Libertadores. E tem o Flamengo que, querendo ou não, pode chegar para decidir o confronto direto de posição. E Inter, né? São confrontos diretos. Então, assim, você pega 2 adversários que estão brigando pelos mesmos objetivos que você. Que é o quê? Classificar na fase de grupos, né? Então, assim, e você pega um Vasco que tá querendo o quê? Lutar por uma Sul-Americana, dar adeus ao Z4. Então, assim... Eu acho que o Vasco não pensa mais em Z4. Eu acho que o Vasco ali entra no patamar agora de beliscar uma Sul-Americana, de beliscar tentar uma pré-Libertadores. E o Inter e o Flamengo são diferentes, né? São posições diretas. Se você perde pro Inter e pro Flamengo, você pode até cair de um 3º para um 5º colocado, né? Então, assim, é crucial, é importante, é um momento importante, é reta final de campeonato. E esse fator casa vai ter que ser exigido de novo ao máximo. É curioso, eu estava olhando aqui enquanto vocês falavam, os jogos que o Fortaleza tem fora. E isso também influencia, porque ele tem fora... Se ele tem em casa 3 jogos que são complicados, a gente está falando aqui, Flamengo e Inter, confronto direto, como o Bandeira falou. E esse é um ponto, aí eu coloco um asteriscozinho, porque esse é o ponto que mostra que o Fortaleza depende só dele para continuar como ele está. Dentro do G4. Porque ele enfrenta 2 adversários diretos em casa. Podem passar, exatamente. Em casa. Então o Fortaleza é o depende principal trunfo dele e só dele para permanecer dentro do G4, muito embora a gente possa falar hoje até numa quantidade maior, num G5, né, direto. É importante até a gente explicar isso também, Breno, porque pode ser um G5. G6. Provavelmente vai ser. Vai ser. Pode ser até G6, mas o G5 tá bem garantido. Não, mas é porque o 5 que a gente fala é o direto da fase de grupos. E pode ser o G6, pode, porque se o Atlético Mineiro for... se o Flamengo for campeão da Copa do Brasil e o Botafogo campeão da Libertadores... É G6, de vaga direta. G8 7º e 8º na pré, exatamente. Isso. Então, hoje a gente já pode dizer que vai ter um G5 direto, né? E aí, bom pro Fortaleza isso também, porque aumenta as possibilidades de estar diretamente. Só explica, Breno. Pode dizer que vai ter G5. Pode. Sim. Sabe por que, Bandeira? Se o Atlético ganhar as 2. Aí ele vai por o uma Atlético não vai ficar com 2 vagas, entendeu? Ele só fica com uma. E como na Copa do Brasil o vice não herda a vaga, entra mais um time do brasileiro.
Entende? Então, aí, caso o Atlético ganhe só uma. Então já abriu o G5. Já. A única possibilidade de não ter é se o Flamengo ficar fora do Isso. G6 de hoje, o que é muito difícil. É muito difícil. Ele já tem o quê? É. 8 pontos à frente do Bahia, que é o sétimo colocado. É muito Não vai complicado. acontecer, né? Então bota um asteriscozinho pelo menos G5. Tá muito na Tá mão do muito Fortaleza. encaminhado ir pra ser logo G5. E outra, pra você complementar. E é importante, por que a gente fica falando tanto em G5 e Libertadores? Porque você muda o patamar, tá, gente? Muda. Você muda o patamar de contratação pro próximo ano, financeiro pro clube, você começa a pensar um 25 com uma grana da Libertadores gigante, Exato. E uma terceira Você já fase da Copa garante, do Brasil. Né? Isso aí o Fortaleza já tem. E calendário. Não, porque por causa da Copa do Nordeste. Copa do exato. Nordeste, isso. E outra, além do calendário, Brenão, a história da premiação do colocado no Brasileirão, Exato. né? Que tem uma Também diferença tem isso. milionária Mas você terminar em terceiro pro quarto. O calendário a gente pode colocar também, que vocês lembram que em 22, quando o Fortaleza... Em 23, perdão. Quando o Fortaleza teve que jogar pra Libertadores, ele começou muito mais cedo. Porque aí ele teve que fazer 4 jogos a mais. Mas E aí antes de foi pra começar- Sula E aí depois foi pra Sula. e teve Então, que fazer assim, também a fase de grupos da O Sula. time tava jogando Copa do Nordeste, Cearense e pra Libertadores, né? Em paralelo. Então você vê que o calendário também influencia. E você já sabe, a vaga direta, você já sabe que tem garantido todos esses jogos aí de E a última vez que o Libertadores. Fortaleza Na pior, foi- o Fortaleza tem 6 jogos. Na E da última pior, vez que o Fortaleza foi pra na fase de grupos, chegou nas oitavas de final. chegou. Né? E um grupo Com dificílimo. River, Alianza Lima E Colo-Colo. Colo. Só time grande em seu país, né? Cada um grande no seu país. Mas o que eu tava dizendo, né? O Fortaleza não depende só dele, mas eu digo não é nem só pra estar na fase de grupos, é pra ficar até onde ele está, em terceiro colocado. Ele depende somente dele, Sim. pelos confrontos diretos. E eu tava observando aqui os jogos fora. Vamos lá, por ordem. Juventude, a gente tá gravando antes do jogo do Juventude, né? Juventude, Fluminense, Atlético Goianiense e Vitória. Vitória e Atlético Goianiense. Acho que é nessa ordem. Esses 4 times são 4 jogos acessíveis. Vocês vão concordar comigo. São 4 Sim. jogos mais acessíveis. E esses 4 jogos estiveram em casa na primeira fase. Então, às vezes, até por isso o Fortaleza conseguiu. Ele pegou jogos até mais acessíveis em casa no primeiro turno. E isso também pode ter ajudado a ele emendar aquela quantidade de vitórias. Brenda, mas ele venceu o Palmeiras, o Fortaleza venceu, foi 3-0. Mas, assim, ele pegou times mais... como é que a gente pode dizer, para não repetir a palavra? Times mais, vou até criar, vencíveis, digamos assim, né? Com que você, em tese, você consegue vencer com um pouco mais de tranquilidade, facilidade, do que Flamengo, do que Inter, do que o próprio Vasco, que está travando duelos complicados. Então, como o Fortaleza pegou essas equipes que ele agora vai jogar fora em casa, isso pode ter contribuído muito para aquela sequência imensa que ele teve de resultados positivos. Mas é bem isso. É um time que depende só dele, só que tem 3 jogos complicados. O Flamengo, em casa, fora, na Argentina, onde você for jogar, não é fácil de enfrentar. O Inter vive uma fase muito boa, arrancou o ponto do Flamengo nessa semana, já na reta final da partida, e é um adversário complicado também, e agora vem engrossando o pescoço. Deu uma crescente, vem engrossando o pescoço. Foi assim, ó. E o jogo também contra o Vasco, né? Que é um adversário chato de se enfrentar. E o Fortaleza esse ano já tá com o Vasco engasgado aqui ainda, né? Então, e é um jogo importantíssimo, né? Que como a gente vem falando aqui. Inclusive, nesse jogo contra o Vasco, o Fortaleza pode bater aquela meta meta mesmo, de 1 milhão de torcedores no estádio no ano. É contra o Vasco. Tá com 2 anos seguidos. Agora a gente tá com 969.473 torcedores que foram no Castelão. 30 mil, bate. 30.500. A média do Fortaleza. Não, a média é 27, 28 mil, por aí. Eu acho que vai lá, Martim, conclui que eu Não, tenho... aí é só pra trazer também, porque o fator Ele vai torcida... criticar, você já percebeu. Você percebeu, o tom dele já me demonstrou isso. Pois Mas o fator torcida é outro fator que a gente tem que levar em consideração. Sem dúvida. Quando que o Fortaleza tem aquele 12º torcedor, 12º jogador dentro de campo com a torcida? Vou citar um exemplo de um jogo recente, o último em casa, contra o Atlético Mineiro, que a situação estava desesperadora, com 2 jogadores a menos.
o torcedor chegou junto naquele momento. Ele entendeu que naquele momento, Ele olha, eu entendeu preciso que jogar aquilo junto. dali, amigo, não tem escapatória aqui, eu tenho que ir pra cima, porque ele já tá com -2 em Não é campo. nem que ele estivesse satisfeito com o que ele tava vendo, Não. mas assim, eu preciso jogar junto E nesse apoiou, momento, e era gritando, Leão, aquele que ele vai pra amedrontar também o adversário. E é importante ter criar essa atmosfera e ter esse aspecto torcida também muito forte, João Bandeira. Pois é, eu tenho uma ressalva só quanto a isso, que você mesmo entrevistou aqui o Marcelo Paes no especial do Fortaleza, do aniversário do clube, e a gente conversava ali fora, e ele fazia realmente um desabafo, né? Reclamando um pouco dessa ideia do torcedor escolher os jogos para ir, escolher o jogo grande para ir. Fortaleza hoje tem tá entre oitavo, nona melhor média de público da Série A. Em média Já foi isso, maior. Né? 27 mil torcedores. É pouco? Não é pouco, vamos ser justos. Todo jogo você colocar 27, 28 mil torcedores. É o ideal? Não. Tá longe de ser o ideal. Fortaleza hoje tem um programa de sócios muito grande, já consolidado, não é um programa novo. Fortaleza tem venda avulsa de ingressos também bastante considerável quando os jogos demandam um apelo maior. Os horários, tirando aqueles jogos na quarta-feira, 9h30 da noite, que atrapalha um pouco, ou um domingo, 6 horas também, que atrapalha. Os jogos são no horário ok. Então, assim, esse fator casa pela campanha que o Fortaleza vem fazendo. De forma invicta, 23 jogos sem perder, não perde na Arena Castelão na Série A, não perdeu nenhum jogo. Não tem a necessidade do presidente estar todo jogo convocando a torcida. São vídeos, postagem em rede social, conversa com a imprensa, vamos lá, torcedor, vamos lá, torcedor. Eu acho que essa atmosfera dos que vão, desses 27, 28 mil pessoas que vão todos os jogos, beleza, é bacana, é para empurrar, mas eu acho que caberia muito mais. Pelo momento do clube, pela história que o Fortaleza está construindo na Série A. Fortaleza hoje é terceiro colocado, brigando com Botafogo, Palmeiras, Flamengo, por que não falar por título, né? Por título, matematicamente não é possível. Então, assim, para o que a gente está acompanhando na Arena Castelão, e assim, uma frase que me soa, me machuca quando eu escuto. Talvez se o Fortaleza estivesse lutando para não cair, o estádio era cheio todo o jogo. Não pode ser assim. Você não pode chamar e apelar só quando o negócio tá ruim. O cara tem que desfrutar os momentos bons. Então, assim, eu acho que quando o Fortaleza faz esse apelo pro torcedor e cada vez mais empurrar mais, é porque é o momento que tem que viver. O torcedor do Fortaleza tem que desfrutar do elenco isso. Tá ouvindo aí os aplausos, João Bandeira? Não ouvi. Acho que o público de casa não escuta, não. Mas é isso, eu acho que aplausos aqui, viu? O torcedor do Fortaleza tem que entender o seguinte, cara, eu tenho que desfrutar desse momento. Fortaleza vai enfrentar um Vasco, Fortaleza na terceira colocação do Campeonato Brasileiro. Olha o peso disso. Então, assim, não é pra estar tendo vídeo motivacional para chamar... É pra ser algo natural. Natural. Sim. Eu acho que é esse o ponto que a gente tem que dar uma puxada. Eu concordo com o Bandeira, mas obrigado. Quero destacar algumas... Eu quero trazer aqui por debate algumas outras situações, né? De fato, não tem justificativa para um time que é terceiro colocado de uma Série A pegar um jogo importante, por exemplo, como foi o jogo contra o Galo, e não dar um público muito, muito bom. Tem que dar um grande público. E você vinha de uma parada da data FIFA, né? Sim, quase 15 dias sem jogos. Então, assim, os públicos têm que ser melhores. Só que o que eu acho que o torcedor faz muitas vezes, Bandeira, quantos jogos o Fortaleza fez esse ano? 60 e quantos? Já 4, 5? Ih, foi 60 alguma coisa. Mais de 60, gente, quase. é muito jogo. Mesmo o cara sendo sócio, a experiência do estádio hoje, na minha opinião, ela é uma experiência que não tá tão popular. Porque você paga um sócio ali, vamos lá, o mais barato deve ser o quê? Em torno de R$60, né? O que você entra gratuitamente. Porque tem uns que você paga 40, 30 e pouco, mas tem que recarregar. Eu tô falando daquele que dá acesso direto. Perfeito. Então vamos lá, vamos que você pague 60 por mês. Ok. Mas aí você vai ao estádio, você paga mais 15, 20 estacionamento. Lá dentro, se você for sozinho, você vai gastar na pior possibilidade 12 para merendar. Se você for com alguém, já vai multiplicar. Muitos torcedores reclamam da entrada, que é complicado, tem muito giro, tem muito não sei o quê. Então a experiência nem sempre é tão em conta e nem sempre é a melhor experiência possível.
E eu acho que o torcedor, ele tem muitas vezes escolhido alguns jogos. Primeiro que é jogo demais, não tem quem aguente assim. O cara tem que ter um dinheiro folgado ali pra Eu entendo essa coisa, que é muito jogo, realmente é muito jogo. Mas, por exemplo, essa questão de 1 milhão de torcedores, nas últimas 2 temporadas, o Fortaleza, nesse momento que a gente tá agora, já tinha batido, já tinha ultrapassado. Mas sabe por quê, Marta? Porque, por exemplo, 22, vamos pegar 22, foi uma temporada onde o Fortaleza jogou pela primeira vez a Libertadores. Tem uma novidade aí. Todo jogo da Libertadores todo mundo queria ir. 23, o time foi uma final de Sul-Americana. É uma coisa diferente. Eu entendo. Também. E aí você mas tá 24... corroborando com o discurso que tá errado. Não, calma, eu vou chegar lá. Do ineditismo. Eu vou chegar Mas lá. eu acho que o que tá acontecendo agora é inédito. É isso que eu tô te falando. Se um clube em terceiro lugar não é o suficiente pro cara ir pro estádio. Calma, eu vou chegar lá. Mas assim, estar no G4 durante muito tempo numa Série A o Fortaleza não é brigou inédito pro Fortaleza. O Fortaleza foi não, em 2021. é inédito você estar na briga pelo na título. briga pelo título. O Fortaleza aí, em 2021... Exato. Acho longe, que não. Mas longe, aí é longe. que tá. O Fortaleza ficou na briga, ele ficou uma rodada como líder, depois ele ficou umas 2 ou 3 ali, a poucos pontos do segundo, Sim. depois ele ficou na terceira posição, e sempre com uma certa distância aí de 4, 5, caía às vezes pra 3. Flertando. Mas não era, se o Fortaleza tivesse passado mais rodadas como líder, ou a 1, 2 pontos da liderança, eu acho que ia ser mas diferente. aí, meu amigo, O que eu acho é que muitas vezes o torcedor olhava, apesar de que a disputa pelo título era real, eu acho que muitas vezes faltou acreditar um pouco mais. Eu acho. Mas eu vou te falar, sabe qual é a minha preocupação? Próximo ser. ano o Fortaleza faz uma campanha de 8º lugar, 7º lugar, que é o ideal, quando a gente pensava Mas no você não Fortaleza. tem a dúvida que o torcedor do Fortaleza hoje, ele já é muito mais exigente do que isso. Eu entendo que hoje você ser o 7º, o 6º é uma boa campanha, mas o Fortaleza, o torcedor hoje, ele já olha diferente. Pode ter certeza que ele olha diferente. E aí, quem tá acompanhando nos comentários, se você quiser discordar de mim, fica à vontade. E eu até gostaria de ler o comentário da galera pra saber o que eles pensam. Mas eu acho que em algum momento faltou realmente assim... Tipo, a gente tá brigando ali pelo título, tá perto, mas será que vai dar? E aí eu acho que isso pode ter influenciado. Com tudo isso que a gente tá falando aqui, com questão financeira, com a quantidade de jogos que é excessiva, eu acho que o torcedor acabou escolhendo alguns jogos pra ir e outros pra não ir. Não, esse aqui é mais importante, então eu vou pra esse e não vou pra aquele. Não estou dizendo que é certo. Eu acho que o torcedor deveria estar realmente presente no momento de Série A em todos os jogos. Mas eu acho que aconteceu isso que a gente está falando aqui no geral. Acabou que o torcedor passou a escolher algumas partidas. Eleger, essa partida aqui tem mais peso, essa não tem tanto peso, esse jogo aqui é um jogo chave, esse não é um jogo chave. Eu acho que foi isso que aconteceu. E aí eu repito, gostaria até de ler nos comentários, eu queria que a galera também opinasse para a gente até entender como o torcedor encarou esse momento. Né? Eu acho que tem muito disso também, Breno, eu concordo com você. E tem também muito do que a gente escutou muita reclamação da experiência no estádio, de logística, da entrada. E já foi melhorado, o clube ouviu, vamos combinar que nos acatou. últimos jogos, a gente pegar aí os 10 jogos últimos, vamos lá, a gente conta nos dedos as boas atuações do Fortaleza. O Fortaleza até venceu jogos, mas Então, venceu não jogando bem. E aí eu queria trazer isso também, dos jogos, mas no caso, os jogos que o Fortaleza foi bem na Série A, em casa, e que foram jogos cruciais. Acho que o primeiro, para a gente relembrar, e eu queria até perguntar o que é que vocês acham que foi o grande trunfo do Fortaleza em cada uma dessas partidas, porque eu elenquei aqui os meus nesses jogos. Contra o Palmeiras. Eu já ia dizer isso. O Palmeiras... 3-0 contra o Palmeiras, Mas faz quanto adversário... Não, tudo bem, eu tô falando da campanha geral. Sim. Realmente faz um tempo que o Fortaleza não tem uma atuação muito boa. A última, em casa, eu vou até falar já. Mas começar com o Palmeiras, porque, querendo ou não, na época, eu não lembro se já era um confronto diretaço assim, mas hoje, quando a gente olha pra trás... Foi importante aqueles 3 pontos. É um confronto direto. Foi um confronto direto contra o Palmeiras que ele tirou ali e jogando bem. E eu acho que, pra mim, o grande trunfo, dizer o que fez o Fortaleza ganhar naquela partida. Qual foi o trunfo do tricolor diante do Palmeiras naquele 3-0 no Castelão? A efetividade. O Lucero estava num dia iluminado, em que ele fez 2 gols. E aquele gol do Pacheco aí, a gente também já entra na questão da habilidade. E, enfim, foi um golaço do Bruno Pacheco para fazer o 3-0. Eu queria saber de vocês, naquele 3-0 contra o Palmeiras, qual foi o ponto crucial que você falou assim, não, o Fortaleza ganhou por isso? Não ter medo de perder. O Vojvoda deu um nó tático no Abel Ferreira. O Vojvoda não teve medo de perder em nenhum momento da partida. Eu acho que esse é o grande diferencial. E isso se aplica para o jogo contra o Palmeiras, para os grandes jogos que você vai listar aí, para o jogo contra o Boca Juniors. Fortaleza entra na Arena Castelão para fazer o resultado.
Não era pensando em resolver depois. Foi quando ele pecou. A única vez que ele fez isso foi contra o Vasco da Gama na Copa do Brasil, que ele pagou caro por isso. Desperdiçou chances, uma enxurrada de gols perdidos. Pagou caro pela falta de efetividade e a falta de... Não, na volta a gente resolve. Lá no Rio a gente resolve. Quando ele entrou para resolver o jogo sem medo de perder e querendo ser objetivo, ele foi feliz. Assim contra o Palmeiras, quando ele deu um nó tático no Abel Ferreira, assim contra o Boca Júnior, quando juntou uma sinergia da torcida com aquela história do Fortaleza gosta de jogar Copas, né? O Vojvoda sempre falava isso, jogar Copas, jogar mata-mata é sempre bom, é uma noite mágica. O Fortaleza começou a gostar disso. Sim. Então, assim, começou a se acostumar com esse tipo de jogos. Então, acho que quando ele entrou com essa mentalidade, era imbatível. Então, por isso que é o sucesso. A gente vem falando aqui há quase 40 minutos. Não é à toa que você tem... Nós estamos na 34ª rodada da Série A e o Fortaleza ainda não perdeu dentro de casa. Isso é muito simbólico. Isso tem um peso muito grande para a competição. O Vojvoda, acho que foi o Sacha que falou sobre isso, sobre o Vojvoda, numa das participações aqui nos Jogadas que a gente faz, que ele disse que o Vojvoda, ele sempre tenta deixar muito claro para os jogadores, e acho que nem faz mais isso, porque já deve ter caído na rotina, mas o Sacha disse que ele sempre tentou colocar na cabeça dos caras o seguinte: olha, a gente não é inferior a esse time que a gente vai enfrentar. A gente pode encarar. A gente pode jogar de igual para igual. Ele sempre tentou passar essa imagem. O Vojvoda é um cara que nunca olhou para os adversários do Fortaleza de baixo. Ele sempre olhou de igual para igual. Aqui, e eu acho isso muito interessante. E seja lá quem fosse esse adversário, seja se fosse um clube assim, mais tradicional do Brasil, ou se fosse um time de fora. Ele sempre encarou com aquela possibilidade de, não, eu posso chegar lá e posso enfrentar, tanto fora quanto em casa. Então eu acho que esse é o diferencial. É você não olhar nenhuma equipe de baixo. Tem muitos técnicos brasileiros que quando vão enfrentar equipes que eles acham que são mais difíceis, mesmo jogando em casa, eles já montam a equipe para saber sofrer, que é o termo que o futebol gosta, né? Não, a gente vai ficar aqui, vai esperar e tal. Isso eu acho que já passa o recado pro seu time de que, pessoal, são melhores do que nós. O Vojvoda não passa esse recado pros jogadores dele. Dificilmente a gente vê... Eu nunca lembro de ter visto o Fortaleza iniciando uma partida montado só pra se defender. Eu não lembro. Inclusive, agora no jogo, no 2x2 contra o Palmeiras, a gente tá falando do confronto do Castelão, mas da volta... O Fortaleza começou melhor que o Palmeiras. Exato. E foi pra cima no Allianz. Porque o Fortaleza pode jogar de maneira reativa. É uma coisa. Sim. Jogar de maneira reativa é uma coisa. Agora, é um time que joga de maneira reativa, que rouba a bola no campo do adversário, que recupera a bola na altura da linha do meio campo, que bota dois atacantes pra morder lá em cima os zagueiros. Como é que você pode dizer que um time desse tá só se defendendo? Que tenta recuperar a bola o tempo inteiro na casa do adversário. Imagina em casa. Então, assim, o Fortaleza, mesmo quando ele é reativo, ele é muito mais reativo no sentido de eu vou jogar menos com a bola, eu vou mais apostar na transição rápida quando eu recuperar e chegar lá rapidamente para surpreender, porque eu posso chegar lá, por exemplo, com superioridade numérica em relação aos zagueiros, a defesa pode estar aberta, mas não um time que fica ali em frente à grande área, bota todo mundo ali para tentar sair numa bola lançada. Não é isso que o Fortaleza faz. Mesmo quando ele joga menos com a posse de bola, e muitas vezes ele faz isso, ele é um time que tenta o tempo inteiro, quanto mais distante, quanto mais perto do meio para frente ele conseguir recuperar essa bola, melhor para ele. Então, eu acho que esse é o diferencial. O Vojvoda nunca viu o Fortaleza, nunca enxergou, na minha opinião, o Fortaleza abaixo de ninguém, e ele sempre encarou as equipes com a mesma coragem que ele encarava todos. Do jeito que ele encarava o Crato no Cearense, ele encarava qualquer outra equipe do brasileiro. Claro, ele sabia da dificuldade que era diferente, Sim. Mas ele tinha o mesmo intuito e ele encarava da mesma forma no sentido de eu não vou me acovardar, eu vou tentar a vitória. E as mudanças dele falam muito isso. Quantas vezes a gente já não viu o Vojvoda encher o time de atacante de meia, vai tirando o pessoal de trás, vai jogando gente pra frente, e você fica, como é que vai ficar essa configuração tática? Aí tira um zagueiro, coloca um atacante. Muitas vezes. Eu lembro de jogos que eu fiz com o Wilton, que o Wilton dizia assim, cara, eu não tô entendendo o que é que o Vojvoda tá fazendo. Ele tá enchendo o time de meia atacante. Ele não tem medo de fazer isso. Então, acho que isso é interessante. Eu concordo. E isso é uma visão ampla do Vojvoda, como o Breno trouxe, diante de qualquer adversário. O que eu trouxe aqui era no jogo contra o Palmeiras, se vocês
lembram muito bem também dos acontecimentos, mas desse jogo específico contra o Palmeiras. O que acontece? Porque esse assim, jogo contra o Palmeiras, o WB gosta de dizer, ali aqueles jogos em que a gente não consegue explicar. Não, mas é porque Mas eu falo jogo... de dentro de campo, o que eu destaquei foi a efetividade. Foi, sem dúvida. E eu acho também que o Fortaleza conseguiu envolver o Palmeiras. O Palmeiras não foi um Palmeiras reconhecível, como a gente costuma ver, aquele time intenso, aquele time que sempre leva muito perigo ao adversário. Eu acho que o Fortaleza conseguiu, nas interceptações, nas bolas recuperadas, soube prender a bola na frente quando era necessário. E o que mais me chamou naquela partida foi a maneira como o Fortaleza girou a bola. O Fortaleza conseguiu girar a bola o tempo inteiro e eu acho que isso tirou um pouco do eixo do Palmeiras. O Fortaleza fazia a bola circular com velocidade, fazia a bola circular de um lado para o outro, de maneira que ele garantia estar muito tempo com a bola, conseguia envolver o adversário e achar os espaços. Eu acho que o comportamento coletivo naquele dia foi muito bom. Foi um Fortaleza que funcionou como um todo, né? O time entendeu a proposta que o Vojvoda tinha montado e funcionou como se fosse uma engrenagem. Cada jogador sabia o que tinha que fazer e tudo funcionou muito bem naquele dia. E contra outro jogo também que eu trouxe para destacar aqui foi contra o Corinthians, 1-0. Não foi um desempenho longe de ter sido um desempenho. O time foi efetivaço. E eu acho que além disso, Breno, além dessa efetividade, houve também muita raça. Também. Porque quando você não ganha na bola, você tenta ganhar na raça. E pra mim foi o que aconteceu naquele dia. E aquele jogo, ele apresentou um Corinthians que iria melhorar, e o tempo provou isso, né? O Corinthians perdeu muitos gols, desperdiçou algumas chances que claramente estava numa evolução, estava evoluindo. Tanto é que o Fortaleza vence por 1-0 na dificuldade. Somos 3 pontos dentro de casa, a vida que segue. Mas é muito, muito disso. É isso que é o legal de você ter uma presença de torcida, de você ser bom dentro de casa. Porque quando não dá na técnica, quando não dá na tática, e a gente viu isso várias vezes, dá na raça. Dá na raça. Você vai de todo jeito na raça. Tá na raça, minha bandeira. Tô aqui dando tchau aí. Então Não. é muito disso. Por isso que você tem aí, que a gente bate na coisa de você chamar mais a torcida, de você tá dentro do estádio, porque tem uma hora que faltou perna, a torcida leva. É por isso que é tão importante você ter um Castelão cheio, você ter a presença em massa das pessoas. E nesse jogo eu destaquei, porque se não foi um jogo com desempenho tão bom assim, porque foi esse jogo aí que garantiu a primeira colocação para o Fortaleza naquele momento. Foi o jogo em que o Fortaleza assumiu a liderança. Chocou o Brasil inteiro, viu? Assumiu a liderança de maneira... Não foi dormir na liderança. Não, o Fortaleza ficou uma semana líder naquele momento. Tinha uma distância dos jogos, né? Exato. Inclusive, o próximo jogo foi contra o Botafogo. Que aí ele volta a perder a liderança. Ele podia abrir uma vantagem para o Botafogo. O Fortaleza fez... Esse jogo contra o Botafogo, ele é um jogo... O Fortaleza perdeu, mas eu lembro do anúncio, né? O pessoal falando assim, poxa, é a primeira vez que você vê o Fortaleza envolvido num jogo onde você está enfrentando o líder e o líder é ele, e não o outro. Porque você diz assim, Fortaleza enfrenta o líder. Mas não, era o líder que... Não, o Botafogo enfrenta o líder. Botafogo enfrenta o líder. Botafogo recebe o líder. Exatamente. Botafogo recebe o líder às 9 da noite do sábado. Eu vi o pessoal comentando no Twitter, poxa, é a primeira vez que eu vejo um jogo falando em líder, mas que não é o Fortaleza que está enfrentando ele. Ele é o líder. E isso só aconteceu porque o Fortaleza, na raça, venceu o Corinthians por 1-0 com o gol do Pikachu. Somou pontos importantes dentro de casa. Importantíssimo. Isso mostra também na questão do acreditar. O Fortaleza não é uma equipe que se abate quando toma gols, né? Tem time que se abate, parece que o mundo que toma um gol, parece que o mundo acabou. Eu acho que não nessa temporada, mas já teve temporadas. Teve. Na temporada passada, inclusive. Aquela que ele não virava jogo, né? Ano passado. Da temporada passada. Foi. O Fortaleza sentia muitos gols. Eu acho que em 2022 também. Naquele primeiro momento. Essa semana, Marta, a gente, pra quem tá vendo depois, na quarta-feira da semana, o Tite deu uma coletiva onde ele comentou sobre o trabalho do psicólogo da equipe. Porque perguntaram para ele sobre resiliência, ele falou que o trabalho contínuo eu esqueci o nome dele, mas é o Christian. O Christian. Ele falou que o trabalho do Christian contínuo vem ajudando muito nisso. No Fortaleza, ser resiliente, ser paciente, entender que ele pode levar um golpe, mas que ele pode correr atrás. Então eu acho que até essa temporada a gente tem visto que insistir nesse trabalho, nessa questão do trabalho psicológico, dá efeito, porque a Marta tem toda razão. O Fortaleza de 22 sentia os gols, o Fortaleza de 23 sentia os gols, mas o desse ano eu acho que aprendeu a lidar um pouco mais com isso. O
Fortaleza Lida melhor. lida melhor. Não é que, claro, a depender do contexto, uma expulsão Sim, pode tirar o time do sim. eixo. Um gol, por exemplo, inesperado, num momento ruim, pode tirar. Pode, acontece. Mas eu acho que é um Fortaleza que lida melhor com essa situação. Eu concordo. E aí, o último jogo que eu quero destacar aqui, e trazer também o que eu acho que foi o trunfo do Fortaleza na partida, que foi a última atuação, boa atuação do Fortaleza, o desempenho realmente de se lembrar e se guardar, o 4-1 contra o Bahia. Por ser um adversário nordestino, por Na época era hoje... direto, né? Pela Na vaga. época era direto. Hoje são considerados os dois times com mais potencial no Nordeste, as Sim. duas equipes a serem batidas, as duas equipes da Série A. Claro, tem o Vitória também, mas o Vitória briga Figura lá contra o embaixo. rebaixamento. Bahia e Fortaleza estão Aquele- brigando lá em cima, né? É aquele diferente. Desculpa, Breno, só para complementar aqui, foi um 4-1 com todos os méritos. Com o primeiro tempo. Todos os- não. Onde o Fortaleza. E aí eu trago o que pra mim foi controle absoluto. Total. O Fortaleza dominou o Bahia. Só que o primeiro tempo foi uma coisa avassaladora, assim, sabe? Foi um negócio de atropelo do Rogério Ceni mexer no time. Acho que ele mexeu no time na primeira etapa logo, no primeiro tempo. sabe? Eu não lembro. Se a memória não me trai, ele fez uma substituição logo no começo. Eu acho que sim, mas você acha que foi por necessidade, não? Não tô lembrando, mas eu acho que ele fez. Foi... Mas assim, eu lesão. lembro que ele falou, Não gente, lembro bem. quando sai o segundo gol que sai pelo mesmo lado, ele fala, de novo? É. Agora, Vai eu vou dizer- acontecer isso de E uma novo. noite brilhante do Marinho A também. Marinho coletiva, sobrou. a coletiva do Rogério Ceni é porque o Rogério Ceni, no auge da sua arrogância, ele jamais admite que o adversário foi melhor e sim o time dele que Você errou. viu que agora ele foi polêmico? Mas, No auge da sua arrogância. Falou logo na Quem, frente quem, do Breno, quem né? Você concordar, falou logo quem, do lado quem do Breno. discordar disso aqui, só André Almeida e Breno Rebouças. O restante todo mundo concorda no auge da arrogância do Rogério Ceni. Ele jamais admite que o time adversário foi melhor, e sim o dele que errou. Mas nessa coletiva, eu lembro demais, eu fiz essa coletiva. Depois eu falei, cara, o Rogério Ceni tá admitindo que o Marinho destruiu o jogo, Mas que o Fortaleza melhorou. Pô, assistiu então o Rogério, a beira do campo assistiu o mesmo jogo que o torcedor E do Fortaleza para além assistiu. do Marinho, porque, claro, o Marinho foi absurdo naquela noite, ele destruiu. Mas o só Fortaleza que dominava o meio o Fortaleza de campo. dominava tudo. É. O Fortaleza Todas as dava primeiras e segundas as bolas condições era para que eu o Marinho lembro- fizesse Eu aquilo. lembro que só teve uma jogada do Bahia no primeiro tempo, que acho que foi com o Tarciano, um chute. Foi. Fora eu lembro. isso, o Fortaleza foi senhor do jogo, mas total. E o primeiro tempo, eu repito, o segundo tempo acho que ele ainda conseguiu tentar equilibrar as coisas. Mas no primeiro tempo foi um negócio absurdo. Um negócio avassalador. Avassalador. E aquela foi a última boa, grande atuação, mas só que foi uma atuação, Marta, que apesar do time ter funcionado bem coletivamente, a gente consegue destacar mais. O Marinho foi o grande protagonista, né? Sim. Daquela partida. A do Palmeiras, que a gente estava falando agora há pouco, eu acho que foi muito mais coletiva. Foi uma atuação assim que você diz assim, poxa, daqui você não consegue João destoar Ricardo ninguém. jogou É, muito bem naquele jogo contra Exato. o Palmeiras também. e você não Sim. consegue, assim, mas o do Bahia você até consegue apontar um ou outro É porque eu individual. acho assim. que o Bahia foi mais dominado do que o Palmeiras. Eu acho Sim, que, sim. que foi realmente a Porque palavra o- certa, avassalador. Teve é. muito Os quatro controle. gols. Mas Uns é quatro porque assim, gols. aí eu acho que a gente tem que levar em contexto também. O Palmeiras é um time muito mais difícil de você dominar. Não, Então, claro, é, mas, por isso que eu mas a gente tá não, analisando eu sei, aqui eu tô o dizendo contexto que eu de cada jogo. valorizo mais a vitória contra Do o Palmeiras, Palmeiras. mesmo o Fortaleza contra o Bahia tendo sido mais avassalador, porque é muito difícil. O Bandeira sabe, o Bandeira comprou o Palmeiras. Ó, você conseguir dominar o time do Abel não é fácil, não, gente. Verdade. É não, muito eu difícil. concordo. E assim, dominar o Palmeiras não é você, tipo assim, sobrar contra ele, não, mas é você, tipo assim, realmente controlar a partida. Dizer, Palmeiras, hoje você não vai jogar, Pra hoje é comigo. Pra mim foi o grande jogo do Fortaleza Foi o grande em jogo, casa é. na Na Série Série A. Foi o grande jogo. Mas esse do Bahia, eu acho que o Fortaleza teve um controle maior da partida. O Bahia ficou nas cordas ali 100% do tempo, Eu acho que ele praticamente. teve volume ofensivo maior. Volume ofensivo É isso. maior. Ele teve mais Foi um controle Fortaleza nesse que sentido. ficou mais tempo na área do Sim, adversário, bem sim. pressionando. Isso, Eu Isso. acho que é esse tipo de Fortaleza que o torcedor tá com vontade de ver Então, novamente. por que que depois daquilo Mas eu acho, a gente Martinha, não viu mais esse Sabe Fortaleza? o que é que pesa? Alguns problemas de queda de rendimento individuais. Tem. O Pochettino caiu de rendimento, aí ele leva com ele o Lucero, Uhum. porque era o cara que passava Era a bola. a dupla dinâmica dupla ali. entrosada. que- Então, assim, quando você cai desse rendimento, você tem lampejos do Marinho. O Marinho tem partida que faz sensacional, outra é expulso. Até quando ele faz uma partida boa, ele acaba sendo É verdade. expulso. É, Então, assim, contra o você Galo tem aconteceu isso. lampejos do Marinho, lampejos do Moisés. Cadê a regularidade do Moisés? A gente não viu na Série A a regularidade do Moisés. Quem é regular na Série A? O Hércules. Vem se mantendo Sim. muito regular na João Série A. Ricardo. João Ricardo, esse fala por si Brits. só. O Brits, né, o E o zagueirão. Kusevich quando joga. Então assim, você tem
um Pochettino e o Lucero que caíram de rendimento, aí puxa o time, puxa o ataque todo pra baixo. Você tem o Moisés que não tem uma regularidade, aí o meio de ataque ele já fica. Então, assim, Quando você não tem um Pacheco na esquerda, já cai também. já puxa. Então, assim, eu acho que para o Fortaleza ser esse Fortaleza avassalador, você precisa, no aspecto tático, isso está muito ensaiado, porque o Vojvoda já está há algum bom tempo, o Fortaleza já está quase 60 jogos no ano. Mais 60. Mais 60 jogos no ano. Então, o aspecto tático, o torcedor já sabe, o jogador já sabe. Para voltar a ser avassalador, eu acho que é os talentos individuais voltarem a render. Se você pega um Pochettino na noite inspirada, Mas, por exemplo, lançando pro Lucero, é o caixa. Pochettino não tava no jogo contra o Não, Bahia. eu Não digo era? assim, Ele fez gol de pênalti. Não, Ele quando sofreu eu falo pênalti lá e Pochettino, tal, é porque mas ele eu foi venho um meio campo de 4 volantes. Quando eu venho um Deu muito Pochettino, eu certo. falo na história de você ter duplas que ajudam. Sim, eu entendi. Você não Mas bola propulsora pra Eu aquilo entendi, ali. mas o que eu tô querendo dizer é que, óbvio, o Pochettino foi muito importante, foi um dos destaques do Fortaleza por muito tempo na Série A, só que nesse jogo em específico contra o Bahia, em que o time isso. teve esse desempenho, que o Vojvoda até falou na coletiva, olha, eu tô 100% satisfeito. Foi um jogo em que os 4 volantes que estavam ali, Zé Wellington, Hércules, Rossetto e Martínez, os quatro foi uma noite assim Você também faz tempo que não tem uma... excepcional. Os 4 jogaram muito naquele dia. Os 4 homens de meio campo. A gente lembra, o Zé Wellington foi expulso ali no final por uma bobagem e tal, mas para mim não prejudicou. mancha o que não. ele desempenhou dentro de campo. Foi uma partida absurda do Fortaleza, aquela contra o Bahia. E eu lembro que até motivou o torcedor para o jogo da volta contra o Corinthians, que tinha perdido 2-0 já em casa. Foi enfrentar na Neoquímica. O torcedor lotou o aeroporto. Porque ele Porque imaginava viu que... aquele Exatamente. jogo contra o Pô, Bahia e posso pensou, fazer isso poxa, aí. se repetir isso aqui, a gente pode conseguir E reverter. você vê que louco, né? A rodada anterior, antes do jogo do Bahia, tinha sido aquele desastroso 2-0 do Corinthians no Arena Castelão. Exato. Que o Fortaleza estava irreconhecível. Você via assim, não, a qualquer momento Fortaleza... E é isso que me preocupa. Fortaleza chega, às vezes, algumas determinadas partidas, que diz, não, a qualquer momento eu resolvo. Qualquer momento eu vou lá. Contra o Corinthians no primeiro tempo, acho que o Lucero perdeu 2 gols, assim, que não eram para ter perdido. Então, pesa depois. E aí, na sequência, vem o Bahia. Kaiser também perdeu, mas aí foi fora, né? Você vem Aquele gol que você Kaiser pega o perdeu. Bahia, faz aquela atuação de gala e você espera, não, pronto, agora vai. E aí acabou que o Fortaleza fica E não nesses vai. altos e baixos. Mas para esses 3 últimos jogos, vocês acham que o Fortaleza 3 de 3? 10 de 10? Dos 3 em casa, Sim? Eita, Martinho. Marta... Eu sou muito boa de conta. 3 Vamos botar, são vamos 9 lá. pontos, são 9 pontos em pontos. jogo, né? Vamos lá, são 9 pontos. 7 pontos. 7 Vamos lá, pontos 7 seria pontos. uma boa Vence boa 2 pontuação. e empata uma. Até 6 eu ficaria... Pra manter, não, acho que- vamos deixa lá. os 7 pra fechar a 9 Série A pontos, invicta dentro 9 de casa. pontos é perfeito, 7 pontos é o que é bom, 6 pontos é aceitável, a partir de 4 pontos já pode Não, complicar. aí- Eu fecharia nos 7 pra gente chegar no final Eu do tô ano com e ter aquela bandeira. matéria Eu fecho assim, no 7. Fortaleza encerra a Série A sem perder em Invicto. casa, invicto. Pra gente ter uma matéria bem legal. Seria legal. Vamos fechar nos 7, então, né? Sete. Mas, claro, que Agora, a grande o questão 9 é... é o... a é grande buscado questão aí. é, se for 7, vai perder 2 pontos pra quem? Flamengo, Inter ou Vasco? Pode perder tranquilamente aí pra qualquer um. Perde porque- Era melhor que fosse para o Vasco, né? Porque são 2 confrontos diretos. Exatamente. Flamengo e Inter. Exatamente. Não é muito Mas, bom mas perder de fato, a Flamengo Marta e tem Inter, não. razão. Claro que ele vai querer os 9, né? Mas acho que 7 já seria uma boa... Poderia ser assim. Eu vence acho- o Flamengo, vence o Vasco, empata com o Flamengo e ganha do Inter na última rodada. Fecha, Eu acho bem casa possível cheia. também o Fortaleza vencer os 3 jogos se voltar a ter esse ímpeto que tem em jogos dentro de casa. Porque você tá enfrentando adversários, por exemplo, o Flamengo empatou com o Internacional, o Flamengo não tá jogando esse futebol vistoso. Acho que já vai ter Né? passado a final da Copa do Brasil. Já sim. Vai, né? quanto? Então já vai É porque não tá nessa vaga, mas a Copa do Brasil é no domingo agora e no outro domingo. Então, Flamengo já vai ter focado já vai 100% ter, na já Série vai A. ter focado. Então não tem mais essa... Não Desculpa. vai dividir atenções. Mas o Fortaleza ganhou do Flamengo em 2022. Ganhou. Em casa, um jogo movimentadíssimo, 3-2. Já ganhou do Inter várias vezes no Castelão também. E tem esse Vasco, que é o próximo compromisso. Vamos ver, né? Primeiro, esse torcedor vai lotar, colocar mais de 30 mil, que aí bate esse milhão em 2024. E quem sabe traz mais 3 pontos aí pro Fortaleza seguir nessa reta final. Perfeito, Marta. E a gente encerra, assim, mais um episódio do Fortaleza Cast. Obrigada, Breno. Valeu. Valeu, Matinha. Obrigada, Bandeira.
Parceria forte É aí, viu, nóis. Bandeira? É. Respeita. Respeita. Volte sempre, viu, Bandeira? Ô, rapaz, Sempre um prazer, trazendo viu? polêmica. Sempre um por prazer, viu, favor, Matinho? Me gente. chame Nós aí. soltamos umas Sene. 30 Me chame polêmicas aí, aqui me hoje. chame aí, me Nosso chame aí. convidado ali especial também, que está nos acompanhando. Igor Vilela, Igor tava Vilela. doido pra receber um alô. Recebeu, viu, Igão? Parabéns, Igor. Recebeu um alô. Você acha que ele ficou legal Depois eu depois do mando o visagismo Pix. que ele fez? Tá gastando o Ô, dinheiro dele rapaz, todinho vamos- com isso. Vamos... Ah, meu Deus. Vamos mudar de assunto. Tchau, gente. Muito obrigada pela audiência até aqui. Lembrando pra vocês, toda sexta-feira, 8h34 na TV Diário, no YouTube do Jogada às 5 horas da tarde, também das sextas, e na Verdinha, todos os domingos de manhã. O Breno Rebouças vai estar lá mais uma vez. Pois é. Claro, no seu tocador de podcast preferido também. Um abraço pra todo mundo e até a próxima.